De novo, a gente vai cair na expressão que a gente vem repetindo hoje o programa todo, que é coincidência ou modus operandi. Aí você encara como quiser, porque isso de pagamento de contas pessoais, por exemplo, foi um dos indícios mais fortes que o MP do Rio encontrou contra o Flávio Bolsonaro quando investigou a rachadinha dele. Ficou provado que o Flávio Bolsonaro não pagava as próprias contas. Quem pagava era o Queiroz. Então, assim, isso está provado. A gente tem a quebra de sigilo dele, mostra isso muito claramente. Tem um caso, por exemplo, que me chama a atenção, que se relaciona com a questão dos imóveis, que o Flávio, em 2008, comprou financiado 12 salas comerciais num edifício comercial na Barra da Tijuca. E ele financiou isso, só fez, enfim, só quitou esses imóveis em 2010. E o MP descobriu que ele nunca pagou nenhum boleto desses financiamentos com a conta bancária dele. Zero, nenhum boleto. Isso nunca foi pago formalmente. Ele nunca chegou num caixa eletrônico e pagou um boleto dos imóveis que ele financiou. Assim, só para dar um exemplo. E com Carlos Bolsonaro a gente começa a observar a mesma lógica. Porque no caso do Carlos, pelo menos nesse primeiro momento, tem uma diferença importante, que é, com o Flávio, o MP rastreou 100% das transações dele, assim. Todos os boletos, tudo que foi pago por ele ao longo do período da quebra. Como a quebra do Carlos é um período maior ainda, porque o Carlos começou a ser vereador antes do Flávio ser deputado, foi o primeiro, né, filho do Bolsonaro a entrar na política, o MP optou por um primeiro momento ele fazer uma amostragem. Eles sortearam despesas e foram ver o que aconteceu. E só nesse primeiro sorteio eles descobriram duas coisas muito interessantes. A primeira é que sistematicamente o chefe de gabinete do Carlos pagava contas para ele. Você tem mais de 20 boletos que foram achados dessa forma. Boletos de plano de saúde, cartão de crédito, seguro de carro, várias despesas corriqueiras. E a segunda, que também chama muita atenção, é o chefe de gabinete do Carlos pagou despesas pessoais do Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. Inclusive, no caso da Michelle, quando já era primeira-dama. Então, assim, nesse caso são menos boletos, acho que são 3 ao todo do casal, mas isso já gera dúvida. Será que o chefe do gabinete do Carlos também pagava as despesas da família do Jair? Isso é uma coisa que chama atenção, conhecendo o histórico da família. E assim, tem um ponto que eu queria só também não deixar passar batido, que é esse esquema ser único, assim, ele não é só pela questão da rachadinha. O Jair Bolsonaro sempre teve um controle absoluto do mandato dos filhos dele, para tudo, ao ponto de que, por exemplo, quando ele era deputado federal, os deputados costumam ter um escritório nas suas bases. Eles alugam um imóvel, enfim, uma sala comercial, alguma coisa assim, e montam uma base para atender as demandas do seu eleitorado no seu estado natal. O Jair Bolsonaro nunca teve isso, porque ele sempre despachou no gabinete do Carlos Bolsonaro na Câmara. Assim, era o escritório político dele. Isso era dito abertamente, todo mundo sabe, todo mundo que cobre política no Rio sabe disso. E, coincidência ou não, essa agência bancária onde os filhos dele e ele mantinham cofres ficam atrás da Câmara dos Vereadores do Rio. Então, assim, é, tudo assim, você tem muitas coincidências, muitas coisas que se repetem como padrões que deixam qualquer pessoa minimamente sensata desconfiada, assim, para falar o mínimo, sabe?